Bem-vindo ao Minutos de Sabedoria. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira. Vamos juntos navegar por momentos de reflexão na Palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7. Como ficar livre da lei? Vocês sabem muito bem, meus irmãos, pois estou falando como a pessoas que conhecem bem o assunto, que a lei pode exercer autoridade sobre um homem somente enquanto ele está vivo. Por exemplo, pela lei, uma mulher casada está comprometida com seu marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, então seu direito legal sobre ela desaparece. Isto significa que, se ela se entregar a outro homem enquanto seu marido estiver vivo, ficará sujeita ao estigma do adultério. Contudo, se fizer exatamente a mesma coisa depois da morte do marido, ninguém poderá chamá-la de adúltera, pois com a morte do marido desaparece a obrigação legal que existia sobre ela. Por isso, meus amados, a morte de Cristo na cruz deixou-os como se estivessem mortos para as exigências da lei, e vocês estão livres, por assim dizer, para se darem em casamento a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de sermos produtivos para Deus. Enquanto estávamos na carne, a lei estimulava nossas paixões pecaminosas e atuava em nossa natureza, de tal modo que nos tornamos produtivos para a morte. Mas agora que nos libertamos da lei, as exigências que nos existiam desapareceram em nossa morte e estamos livres para servir a Deus, não na antiga obediência à letra da lei, mas de uma nova maneira, no Espírito. O pecado e a lei. Agora começa a parecer que o pecado e a lei são a mesma coisa. Seria isso verdade? Claro que não. Mas é necessário admitir que eu jamais teria compreendido o pecado se não fosse pela lei. Por exemplo, eu jamais teria me sentido culpado do pecado da cobiça se não tivesse ouvido a lei dizer, não cobiçarás. Mas o pecado em mim, encontrando no mandamento uma oportunidade para se manifestar, estimulou todos os meus desejos. Pois na ausência da lei, o pecado não tem vida própria. Assim, enquanto estava sem a lei, eu vivia. Mas chegando o mandamento, o pecado passou a viver e eu morri. Descobri que o mandamento, cujo propósito era orientar a vida, havia se tornado uma sentença de morte. O mandamento deu oportunidade ao pecado para agir e, sem que eu percebesse o que estava acontecendo, ele me matou. A lei em si é boa. É quase impossível duvidar de que a lei em si seja santa e de que o mandamento seja santo, justo e bom. Será que algo intrinsecamente bom poderia significar a morte para mim? Não. O que aconteceu foi o seguinte: o pecado na presença da lei foi obrigado a se revelar como pecado, e isto significou a morte para mim. A presença da lei revelou a natureza profundamente pecaminosa do pecado. A lei não tem condição de tornar os homens bons. Pois sabemos que a lei em si diz respeito às questões espirituais. Eu é que sou carnal e vendi minha alma ao pecado. Meu próprio comportamento me intriga, pois vejo que faço aquilo que de fato abomino e não aquilo que realmente quero. No entanto, é certo que, se faço coisas que na verdade não quero fazer, admito consentir que a lei é boa. Mas não se pode dizer que eu esteja fazendo tudo isso. Tem de ser o pecado que passou a habitar minha natureza. Na verdade, sei por experiência própria que dificilmente o lado carnal de meu ser pode ser chamado de morada do bem. Sempre descubro que tenho vontade de fazer o bem, mas não tenho força. Isto é, não realizo o bem a que me proponho e sempre me descubro fazendo o mal que na verdade não quero fazer. Entretanto,
Se faço coisas que de fato não desejo fazer, então, repito, não sou eu quem está fazendo, mas o pecado que veio habitar em mim. Minha experiência da lei é que, quando quero fazer o bem, só o mal está a meu alcance. Pois quanto a meu eu interior, concordo que de coração com a lei de Deus. Mas depois descubro outra lei, nos membros de meu corpo, a qual está em constante conflito com a lei que minha mente aprova, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado, que é inerente a meu corpo mortal. Porque se depender de mim mesmo, sirvo à lei de Deus com minha mente, mas em minha natureza não espiritual, sirvo à lei do pecado. É uma situação angustiante. Quem poderá me livrar da prisão deste corpo mortal? Graças a Deus, existe uma saída por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto que você ouviu faz parte do livro Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, uma paráfrase da carta de Paulo aos Romanos. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira e este é o programa Minutos de Sabedoria.